Boa noite, segundona. E aí, gente? Bom, gente, com 1 minuto de atraso, porque travou aqui o Instagram em casa. Mas agora estamos aí, né, Claudinha? Boa noite. Tá com Então, frio, Claudinha? e sempre, né? Sempre com frio, mas hoje, É, com essa chuvinha da tarde, deu uma esfriadinha, né? minha casa já tá até com a lareira acesa. Sério? Ai, Meu eu morro de frio. Deus! Eu fiquei de bermuda o dia inteiro. Agora que eu Ai, botei uma meia manga aqui para dar uma enganada, né? Mas estamos aí, gente. Mais uma segundona, mais um evangelho com a Claudinha. Rafa está apresentando trabalho agora. Semana que vem, se Deus quiser, Rafinha vai participar com a gente. E aí, Claudinha, como é que vai ser o hoje, evangelho de hoje? Conta para o povo. hoje nós vamos fazer um evangelho original. Vamos ver como é que vai ser isso. Nós vamos usar uma citação de um poeta indiano que é feita no filme Tigre Branco. Eu não sei se vocês já viram o filme Tigre Branco, é obrigatório. É obrigatório para um dia que a gente está bem, porque o filme é muito forte. Um, Exato. é muito forte. Mas o autor do livro original, Aravinda Adiga, é indiano também, ele faz uma citação fazendo referência a esse poeta Muhammad Iqbal, que foi um filósofo, poeta e político indiano. E é uma frase que está agora rodando por aí pelo mundo, né? Que a gente achou super pertinente para a gente falar, inclusive, de física quântica. Então, a frase é: no momento em que você reconhece o que é belo no mundo, você deixa de ser escravo. É, quando a gente escuta isso no filme, né, o filme ele é uma visão extrema de uma pessoa saindo, né, da extrema pobreza na Índia, como que ele encontra, né, forças para se reinventar dentro dessa condição, obviamente com uma condição do entorno altamente desafiante e com soluções nada ortodoxas. Mas eu fiquei pensando quando eu escutei sobre a beleza do mundo e a gente deixar de ser escravo. E isso nos remete a uma condição que é a gente entender o que é o ponto de vista do observador. Que é o famoso ponto de vista do observador da física quântica. Hoje nós vamos comentar ele aqui. Hoje nós vamos falar de física quântica e nós vamos falar também de meditação. Porque, no fundo, essa frase ela é uma tradução, e é interessante porque é um poeta muçulmano, ele inclusive é uma referência para as várias pátrias, né? Ele foi uma inspiração no Paquistão, para todo o grupo muçulmano e essa convivência, né, dentro da Índia. Ela nos remete, na verdade, às 4 nobres verdades do Buda. É muito interessante, porque apesar dela ter um conteúdo que é poético, né, esse autor era um poeta, ela nos remete às 4 nobres verdades do Buda, que é a natureza do sofrimento, ou seja, de que existe um sofrimento que nos condiciona. Esse sofrimento ele é causado pelas coisas naturais da vida, e a gente ter um ponto de vista diferente sobre essas coisas é o que nos traz a iluminação. Então, o poeta nos fala, quando a gente é capaz de ver a beleza do mundo, que é justamente essa mudança do ponto de vista, que é a criação do ponto de vista do observador, nós não mais somos escravos, que é a condição de iluminação proposta pelo Buda. Muito interessante, né? A maneira como isso se conecta. E o que tem a ver a iluminação com o ponto de vista do observador? Se a gente for olhar as coisas que nos condicionam na vida, que nos escravizam, que nos provocam um sofrimento intenso, elas têm a ver com algum ponto de vista que nós estamos tendo com relação a uma situação onde a gente se sente subjugado, a gente se sente diminuído, a gente se sente condicionado. Isso é um ponto de vista que só temos 2 opções na vida. Ou a gente continua com essa opção de sofrimento, porque é o que tem para hoje, né? Sem fazer uma alteração
do nosso ponto de vista, ou a gente vai ter que mexer fundo para poder alterar internamente aquilo que está nos condicionando. Então, o processo do observador da física quântica, ele é muito interessante porque o que ele analisa, isso impacta fenômenos que são físicos, são microscópicos, né, no sentido da amplitude, mas eles é que formam toda a realidade macroscópica que nós temos, né? Então, aquilo que é infinitamente pequeno, que vai somando uma série de efeitos, produz o efeito da grande realidade que nós temos. Isso, existem medidas hoje, né, experimentos que comprovam que a existência daquele que mede impacta o resultado daquilo que é medido. Sim. Então, esse é o ponto de vista do observador quântico. Esse ponto de vista, ele é muito relevante para o que está acontecendo agora, primeiro porque na física quântica, na sua estrutura, e eu não quero simplificar aqui porque seria leviano, mas essencialmente o lado científico da humanidade hoje está chegando a um ponto onde aquilo que é a realidade literalmente não existe como algo físico, existe como um mundo de probabilidades. É literalmente, ele não é material no sentido da existência como nós entendemos. No entanto, a nossa percepção do mundo é extremamente material. Então, na grande escala, a soma desses eventos infinitesimais, que já praticamente não tem nenhuma matéria, que tem uma condição de existência energética, que tem um modelo que tem muito mais a ver com onda do que com partícula, né? Que a gente sempre fala isso quando a gente aborda esse tema nos nossos seminários. Ele aqui é uma potencialidade de manifestação. E nessa potencialidade de manifestação, aquele que mede tem uma interferência sobre o que é medido. Então, a construção do tecido da realidade sofre interferência quando você literalmente coloca um observador para medir esses efeitos. Existe uma série de referências de vídeos básicos para quem não tem formação técnica na internet. Eu sempre recomendo quando o pessoal me escreve perguntando como é que eu aprendo física quântica, mas como é que eu entendo isso? E eu sempre passo um negócio assim básico, porque física quântica não é uma coisa elementar. Ela tem um grau de complexidade bastante grande, mas essencialmente o que está ocorrendo hoje é essa percepção de aquilo que é o nosso universo percebido. Ele literalmente parece muito mais com o que seria uma bit de informação do que propriamente dito como uma realidade. Então, isso é altamente alterável. Ele tem altas possibilidades de influência desde que você consiga concentrar naquilo que está sendo trabalhado. E nada mais, nada menos do que a meditação faz isso. Então, existe hoje um grupo de estudos com relação ao que são os efeitos da meditação dentro do nosso cérebro. Primeiro, que o nosso cérebro é uma máquina quântica e, na verdade, hoje existe, inclusive, um desenvolvimento, né, de tecnologia que mimetiza, digamos assim, o que seria os processos quânticos dentro de computação, que tem, de uma certa forma, uma similitude de como o nosso cérebro opera, né? Ele tem uma certa não localização, ele tem um efeito do pensamento que é como se fosse uma interconexão de uma série de redes que produz algo que é coerente para a nossa compreensão. Esse processo é tão sutil e nós estamos fazendo eles literalmente bilhões de vezes durante o dia. Nós somos essa máquina, nós temos essa capacidade. Então, o que ocorre? Quando nós meditamos, o que nós conseguimos fazer é criar o ponto de vista do observador, que é um ponto de vista que está externo à condicionante. Então, quando nós imaginamos que a condicionante que me faz observar a realidade como algo destrutivo ou algo positivo, se eu estou dentro daquele problema, eu não consigo ver nenhum outro ponto de vista. Se eu estou de fora, eu começo a ver aquelas sensações que eu estou tendo, sensações emocionais, que nada mais são do que as reações bioquímicas. A gente sabe, né, nas nossas conversas aqui, induzidas pelo espírito, porque quem pensa é o espírito, não é o corpo, mas o corpo reage bioquimicamente para formar o pensamento emanado pelo espírito. Essas reações bioquímicas, elas são uma cadeia que está movimentando toda essa estrutura de interligações. E essas interligações, elas são dirigidas por algo. Esse algo é o teu espírito, meu amigo. Então, o teu espírito está dirigindo a formação dessa visão da realidade. Quando nós vemos a realidade como algo agressivo, depressivo,
destrutivo, você está com uma perspectiva da realidade. Se você acha que você fez tudo certo até agora, tá certo? Fez tudo certo até agora. E, no entanto, você está vendo o mundo de forma depressiva, triste, desorientada, cheia de medo, só tem uma conclusão para chegar nisso. Ou o mundo realmente é uma coisa que não vale a pena, ou todos os filósofos e orientadores espirituais que estavam por aí nos falando de que existe um outro ponto de vista possível, estavam certos, e você que tem que reestruturar seu ponto de vista. Essa é a escolha que você tem que fazer. Aí nós vamos pensar, é possível reestruturar o ponto de vista? Absolutamente. Você não estruturou o seu ponto de vista para ver tudo escuro? Então você pode estruturar o seu ponto de vista para ver as coisas claras. E aí você vai ver a beleza do mundo, não é? A beleza do mundo, ela pode passar por vários aspectos. Por exemplo, a gente entender a estrutura do sofrimento. Se nós fôssemos capazes de entender profundamente a função do sofrimento no nosso despertar, talvez a gente conseguisse reconciliar com isso. Isso não significa sofrer, porque nós não estamos aqui para sofrer, certo? Não estamos para isso. Nós queremos evoluir pelo amor, não queremos evoluir pela dor. Mas quando a gente está muito confundido das ideias, a gente entra nessa barca aí de ver tudo destrutivo, que está tudo errado, tudo fora do lugar. E aí a nossa visão do mundo é que o mundo é um lugar feio, é um lugar perigoso, cheio de gente mal intencionada. Agora, qual é o seletor lá, sabe? Que nem tinha no rádio, que você escolhe o canal. Qual é o seletor que você está escolhendo? Isso significa viver no mundo de fantasia? Ao contrário, meu amigo. No dia que você sair da distorção, você vai ver o mundo como ele é. E não como você imagina que ele é na sua projeção. Quando você abre os olhos para isso, você vai ver a beleza do existir. Mas essa beleza tem que incluir todas as coisas que existem aqui. Isso significa que todo mundo que nasceu aqui nesse planeta tem o ticket de saída garantido. Então nós entramos e nós saímos. Precisamos nos reconciliar com a ideia da morte, as 4 9 verdades de novo. Nós entramos aqui, nós vamos passar em algum momento por uma situação provavelmente de doença física. Ou vamos ter a velhice. As coisas que neste momento para o nosso corpo acontecem, mas o nosso espírito é maior do que o corpo. Precisamos aprender a lidar com isso de uma outra forma. E a reconciliação maior de enxergar no dia a dia essas possibilidades que pode nos trazer a paz interior. Quando nós entramos em estado de paz interior, nós já estamos nos aproximando do que o Buda chama da iluminação, muito mais do que nós imaginávamos. Essa possibilidade é uma possibilidade real para todo mundo. Que graça ia ter se a gente só tivesse a possibilidade se você vivesse dentro de um mosteiro completamente isolado, meditando 10.000 horas. Aí não ia ter graça, tá certo? Porque não serve para todo mundo. Então nós estamos olhando aqui o que serve para todo mundo. Ver a beleza do mundo é entender, primeiro, que o mundo é um lugar justo. Ai, meu Deus, agora ficamos todo mundo doido. O mundo é um lugar justo? Nem poderia deixar de ser. Porque uma lei perfeita, produzida por um bem maior, seja qual o nome que a gente queira dar para Deus, seja o interior da gente, seja o espírito maior, o incriado, qual o nome que quiser. Cada um dá o nome que bem entende e que acha mais adequado. Se essa força criadora ela é benigna, tudo que está ocorrendo aqui é benigno. Nós podemos não estar entendendo como é que funciona o jogo, isso é outra discussão. Isso é outra discussão. Mas é tudo benigno. Agora, não significa que seja fácil, como toda batalha na vida. Não significa que seja fácil. É benigno, mas não significa que seja fácil. Quando a gente abre os nossos olhos para essas condicionantes, nós começamos a ver beleza, mesmo nas situações desafiadoras. Isso não significa ficar parado sem fazer nada, é o contrário, porque quem vê a beleza atua. Em vez de ficar parado reclamando da vida, se queixando dos políticos, da situação política, eu digo, todo mundo se queixa aqui dos políticos, da fome, do que aconteceu do Covid. Eu falei, perfeito, quem você ajudou hoje? Não é isso? Se a gente está pensando aqui naquilo que é o impacto para o mundo inteiro, de todas as coisas que estão acontecendo, o que você fez hoje dentro da sua possibilidade, né? E não da sua arrogância de criticar o que está sendo feito pelos outros, mas dentro da sua possibilidade, o que você fez hoje. Isso é estar liberto. Porque quando você não está liberto, fica só na reclamação, você não está fazendo nada. Você está ali só gastando o seu tempo com especulação verbal, que não produz nada. E aí vai ser difícil você ver um mundo bonito.
né? Você fica lá vendo todos os anúncios, né, de noticiário, gastando precioso tempo da sua encarnação, que você ficou lá 250 anos pensando no plano espiritual, o que você ia fazer. Aí veio outro aqui. Em vez de você aproveitar o tempo que você tem, você fica lá vendo as notícias que não vão te fazer nada, que você não vai servir nada, você não vai atuar em coisa nenhuma, a menos que você seja candidato. Nós já falamos, se você for um bom candidato, nós votamos em você, mas se você não é candidato, não vai mudar o país sendo presidente do país, arruma alguma coisa para você concentrar a sua atenção, que é construtiva. Na hora que você começar a fazer isso, você vai ver um monte de pessoas que estão fazendo isso. E aí você vai começar a ver uma outra face do mundo. Essa face do mundo é altamente benigna, ela é altamente favorável. Então você está começando a montar o seu novo ponto de vista. Quem começa a ver o mundo com olhos mais favoráveis, começa a trabalhar a depressão no seu fundo verdadeiro, naquilo que realmente provoca um estado depressivo. Nós respeitamos todas as condições das pessoas e todas as dores. Todas as dores, às vezes, são válidas e necessárias. Mas nós não temos por que ficar nisso sempre. Nosso espírito não é, por origem, deprimido. Nem negativista, nem pessimista. Pelo contrário, nós somos tão teimosos que nós não desistimos. Nós não desistimos enquanto nós não melhoramos. Então, a gente poder estruturar essa nova percepção, essa posição de observar aquele lado nosso que adora ficar olhando para o negativo, adora ficar comentando a desgraça dos outros, adora ficar fazendo a fofoca básica. E na hora que a gente olhar e falar, agora eu estou vendo aqui esse negócio que eu tenho dentro de mim, em vez de ficar preocupado com os políticos, dentro de mim. Eu tenho dentro de mim esse lugar que adora uma baixaria. Será que eu quero continuar com isso? Será que isso aqui está me trazendo a beleza do mundo? Eu estou vendo as coisas de uma forma positiva? Continuando com a baixaria dentro de mim, aquele que só reclama, que acha que tudo é uma droga, que nada serve? Será que não tem um outro ponto de vista que eu preciso observar? Esse é o ponto de vista do observador. A meditação te traz isso. O pessoal acha que fazer meditação é ficar parado. Não tem nada a ver com isso, é o contrário. É você prestar atenção no que está ocorrendo sem interferir, porque aí você criou o observador, você se distanciou daquele ponto de vista distorcido. Do lugar do observador, a sua luz da consciência ilumina o problema. Iluminou, você já resolveu. Por isso que quando você consegue realmente ver o problema, você praticamente já está na solução. Porque o seu espírito é imortal, ele tem capacidade de transmutação, ele tem capacidade de cura. Alguém tem dúvida disso? A gente tem um monte de casos lá no Obreiro de cura, gente. Um monte de casos de cura. É possível, mas você precisa mudar alguma coisa na estrutura do que você está fazendo. Se você não mudar, você está repetindo o mesmo processo, teoria da loucura. Se você quer chegar num resultado diferente, você tem que mudar o processo. Se você continuar repetindo todo dia a mesma coisa que você vem fazendo há 30 anos, reclamando da vida, achando que tudo é uma droga, pessimismo absoluto, você está igual aquele andando com a nuvem preta na cabeça. Você acha que você vai ficar bem? Não vai. Não é, Nilton? Já falei bastante aqui do observador e da meditação. Meu Deus! Espetacular! Por isso que eu nem peguei a leitura. Eu falei, isso aqui que nós vamos hoje falar de observador pois é. E meditação. Eu vou ler de novo a frase para quem entrou agora. Hoje o Evangelho é sobre uma frase do filme O Tigre Branco. No momento em que você reconhece o que é belo no mundo, você deixa de ser um escravo. Espetacular, né? Mas é assim, veja, o que é o belo? Vamos tentar entender tudo que a Claudinha falou da física quântica. O que é o belo? O belo é relativo. O belo é aquilo que, de alguma forma, através dos seus sentidos, te leva ao êxtase. Que, através dos seus sentidos, lhe dê alguma forma de prazer. O belo é harmonia. O belo é equilíbrio, o belo é paz. Mas ele é relativo. O que é belo para mim pode não ser belo para outra pessoa. E o que é ser escravo? Para que a gente possa construir um texto em cima daquilo que esta frase nos trouxe. Escravo é alguém privado da sua liberdade. Ser escravo é você estar sob o jugo de alguém. Você estar sob uma força de controle de outros. Gente,
A vida é tua. Nós não podemos ser escravo de ninguém. A vida é sua. Como é que você pode se privar da sua liberdade? Eu quando ouvi essa frase, Claudinha, a primeira coisa que me veio na cabeça foi um livro que foi traduzido para mais de 150 línguas, que é um livro das Misses, que é o Pequeno Príncipe. Quando eu ouvi esta frase, eu falei, como eu gostaria de ter uma rosa com 4 espinhos. Como eu gostaria de encontrar o meu carneiro dentro de uma caixa com 3 furos, para que ele não comesse a minha rosa. Como eu gostaria de viver a beleza da infância no adulto que somos. Enxergar esta beleza da vida, porque a vida, na realidade, como você falou, ela é ilimitada. Os processos construtivos não têm limite, mas depende da nossa ótica, depende do observador. Então, como é bonito a gente entender o Pequeno Príncipe. É maravilhoso. É um O livro essencial maravilhoso. não é visível aos Não é olhos. visível aos olhos. Temos que aprender a ver a beleza com os olhos do coração. O essencial não é visível aos olhos. O essencial, ele é visível apenas, tão somente, ao coração. E você enxergar através do coração é complicado. Como é complicado? Porque você só vai conseguir se enxergar com o coração com pureza de sentimentos, com respeito aos seus sentimentos, com respeito às pessoas. Porque, como diz o Pequeno Príncipe, pessoas grandes são muito estranhas. Elas gostam de números. Elas gostam de números. E uma flor com 4 espinhos não cabe em números. Você ter 3 vulcões, 2 em erupção e 1 em extinção, é muito lindo isso. Agora, nós temos quantos vulcões internos que explodem a cada momento e nós não conseguimos enxergar a beleza nesses vulcões. Eu quero meu carneiro na caixa de madeira. Eu quero desenho. Eu quero minha jiboia engolindo o elefante. E não a visão do chapéu, porque os adultos não são pessoas dignas. Não são pessoas que julgam de uma forma sadia. Os adultos não conseguem cativar pessoas. Quando eu digo os adultos, eu inclusive me incluo. Nós temos que construir laços, como no Pequeno Príncipe, porque aí sim nós vamos saber o valor do amor. Aí sim nós vamos entender que para amar tem que ter responsabilidade, porque és responsável por tudo que cativas. E nós somos responsáveis, inclusive, por este mundo belo em que nós temos que, de alguma forma, participar, não apenas olhar. A Claudinha falou, o observador, ele muda a realidade. A realidade, bem como o belo, ela é relativa. Como tudo na vida é relativo. Até o absoluto é relativo. A única coisa absoluta é o nosso Pai maior. Mais nada. O resto tudo é relativo. Então, gente, eu quero meu carneiro. Eu quero pegar o problema e entender que o problema é simples, é pôr a focinheira. Põe a focinheira no carneiro. O carneiro não vai comer a flor. A flor é bela. A flor, ela pode ser mentirosa aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas vamos aprender simplesmente a observá-la, a sentir o aroma da flor. Quando eu falo flor, eu falo na nossa flor interior. Na nossa flor que desabrocha a cada dia.
Como diz o Pequeno Príncipe, elas são efêmeras. As flores são efêmeras. São efêmeras. Não são efêmeras? Sim. Agora, permita que esta flor, mesmo efêmera, desabroche do seu interior, ilumine as estrelas, tal qual no Pequeno Príncipe, que ilumine as estrelas. Esta inocência da beleza da vida tem que ser preservada. A inocência da beleza da vida. Quando a gente fala vamos deixar de ser escravos, é complicado. Veja, largar a prisão da rotina, largar as algemas das nossas crenças, não é fácil. Não é fácil. Cadê a chave disso? Qual é a chave que nós vamos usar para abrir a prisão da rotina? Para nos libertarmos das algemas das nossas crenças, dos nossos hábitos arcaicos que estão lá, os costumes que temos que deixar de, sabe, vamos botar de lado. Chega desses mesmos hábitos e costumes que foram, de alguma forma, passados a nós pelos pais, avós, educadores, professores, pelo dia a dia, pelos amigos, por tudo, até pelas nossas percepções e das nossas observações. Vamos largar tudo isso. Nós não podemos continuar sendo escravos. Não podemos. E o pior de tudo, somos escravos de nós mesmos. Isto que é o pior de tudo. Nós não nos damos o direito de sermos livres. E ser livre implica em considerar que o outro também quer ser livre. As 4 nobres verdades, como a Claudinha lembrou, nos mostram que o sofrimento, ele só não adianta a gente falar do sofrimento só nosso. É criar sempre causas e condições de não sofrimento de todos. O ser humano é igual. Somos muito parecidos, todos nós. Semelhança em tudo. E igualdade num único quesito. Estamos aqui para ser felizes. Estamos aqui para aprender a amar a flor, a única flor do planeta, que tem seus 4 espinhos. Espinhos ineficazes para tudo. A flor acha que os 4 espinhos a protegem. Assim como nós achamos que os bens materiais, em algum momento, vão nos proteger. E o belo não está na materialidade. Não está. O belo está na busca desta liberdade. Isto que é básico. E nós, enquanto seres humanos, enquanto observadores, independendo de distância, de visão, de novo, o belo é invisível aos olhos. Temos que enxergar com o coração. Que prática meditativa podemos fazer? Qual é a prática meditativa? Não é ficar fazendo... pode ser também mais uma. Também. Ajuda também. Ajuda também, tá? Mas a melhor forma de meditar, a melhor forma é a pureza de pensamentos, sentimentos e ações. Isto é meditar. Meditar é um encontro com o seu interior. Sem você, de alguma forma, modificar com a sua observação esta pureza interior. É muito louco isso. A gente fala em amarras, em amarras, em amarras. A gente não consegue se desvencilhar das culpas, dos medos. É maluco isso. A gente se escraviza diante das ofensas que não são nossas. Os outros nos ofenderam, não é teu. Por que você fica preso às ofensas? Os medos interiores. Medo de tudo. Medo de ser feliz, medo de ser livre. Porque a liberdade implica em responsabilidade. Não é fácil ter liberdade.
Quantas pessoas que pensam assim, nossa, era melhor que não tivesse liberdade, que decidissem por mim. Eu vou dizer quantas pessoas, eu sou capaz de jurar que a grande maioria das pessoas não se dá bem com a liberdade. É melhor não ficar com o belo da vida, porque isso implica em ser livre. E ser livre é difícil, porque você tem que tomar atitude. Ser livre é abrir mão de tudo pela sua felicidade. Cada vez que você escolhe uma caneta, você abre mão de todo o resto, de todas as outras canetas. Ter liberdade implica em perdas. Ter liberdade implica em perdas. E como é ruim perder. Só que a gente tem que botar em mente que são com as perdas que a gente sai da zona de conforto. Não são com os ganhos. A gente só sai da zona de conforto com as perdas. As perdas são uma alavanca para o sucesso. As perdas são simplesmente um trampolim para a vida feliz. Parem para pensar nisso. Parem para pensar. Eu acho que assim, eu reli rapidamente, folhei, né? O Pequeno Príncipe, porque esse texto me trouxe a figura do Pequeno Príncipe. Sabe? Como eu gostaria de encontrá-lo no deserto. Mas não sou piloto, não tenho avião, mas a gente pode encontrar o Pequeno Príncipe. Basta que a gente faça uma meditação. Basta que a gente saiba olhar com os olhos do coração. Basta que a gente tenha em mente que o invisível, que o essencial é invisível aos olhos. E o invisível é belo. Aquilo que nós não enxergamos e buscamos é o que tem de mais puro e mais bonito. Lembram-se de quando eles estavam procurando água no deserto e o Pequeno Príncipe diz que como o poço é lindo, sem ter encontrado o poço. É como o amor de Platão, ama-se aquilo que não temos. Temos que enxergar com os olhos do coração, pois o essencial é invisível aos olhos. E como a Claudinha começou falando dos de nós enquanto observadores, é bom que a gente saiba observar através do coração, das recordações. Passar de novo pelo coração. Não é viver o passado, mas tudo, se a gente fizer uma repassagem pelo coração, a gente vai enxergar de uma outra forma, com total certeza. Regue a sua flor. Regue. Ela merece. Ela é única. Né? Vamos lá, Claudinha. Já falei demais. Maravilhoso. É que o nosso não tem nada mais triste do que um coração escravizado. Nosso coração tem uma capacidade infinita de contenção, de cura, de perdão, de amor incondicional. Essa capacidade infinita, ela está como que acorrentada quando nós escolhemos viver uma vida pequena. Quando nós escolhemos nos esconder atrás do egoísmo, como se isso fosse proteger a gente de alguma coisa. Então, criar esse ponto de vista novo tem a ver com essa libertação. Por isso Cristo falava, né, que você vai ver o mundo com olhos de criança. Isso não tem a ver com infantilidade, embora a gente adore esse aspecto, né, da criança, mas é você ter verdadeira inocência, sabendo como o mundo é, tendo uma visão da realidade e não escondido, se protegendo das coisas. Esse é um dia maravilhoso na nossa vida, quando a gente consegue tirar essas amarras e permitir que o coração ame tudo como é, livre, sem julgamento, sem buscar vantagem, sem procurar extrair um benefício próprio. Isso é um dia libertador na nossa vida. A gente para de se preocupar com a imagem da gente, nós não temos mais interesse nisso. A gente passa a ter uma liberdade nas nossas ações. Isso tem um poder infinito na nossa vida, porque nada pode nos subjugar nessa condição.
a gente é livre internamente. E nesse lugar de liberdade, nós podemos tomar decisões maravilhosas na nossa vida. De aceitação, de mudança, de construção do novo, de achar uma opção melhor para a nossa vida. Quantas vezes a gente está precisando dar uma chacoalhada? A gente sente que a gente está precisando dar uma chacoalhada e a gente está ali paralisado. Paralisado no medo, não está te ajudando no fundo em nada. Então, essa liberdade do coração, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa de nos abrir caminhos novos. Porque, na verdade, os caminhos estão, como um mundo quântico de milhões e bilhões e trilhões de possibilidades. Tudo começa com pequenos passos. As nossas mudanças verdadeiras, elas não começam com a gente fazendo um alarde para o mundo, quanto que eu mudei, agora eu sou outra pessoa, estou renovado. Não. Ele começa naquele momento secreto, que só nós sabemos quando nós tratamos com generosidade de verdade, sem querer ganhar nada em troca, aceitando o outro com a sua realidade. É uma coisa muito bacana a gente poder viver a vida desarmado. Aí você vai dizer, mas aí vão passar por cima de mim? Não, querido, essa estratégia sua de proteção com o egoísmo também não está te servindo, não. Esse negócio de matar ou morrer não está te levando a lugar nenhum. Acorda aí, presta atenção. Se você está sofrendo, alguma coisa não está funcionando. Não está funcionando. Nesse lugar, você emerge de um lugar de poder real. É o poder do Cristo na nossa vida. É o poder do coração crístico. É o espírito do Buda. É a iluminação do Buda. É a ascensão. É desde esse lugar. Esse lugar realmente é poderoso. Porque aí todo aquele quebra-cabeças que existe em volta da gente, que parece que está tudo fora do lugar, ele começa a entrar no lugar. Você começa a ver sentido nas coisas. Nós somos inteligentes. Quando nós vemos sentido nas coisas, nós podemos tomar melhores decisões. Nós temos uma aceitação verdadeira, perdão verdadeiro. Isso é possível. Às vezes, tudo aquilo que estava causando um desequilíbrio na nossa vida, de doença, de problema financeiro, de problema, começa a desarmar, porque você começa a ver as peças, fala, agora eu estou vendo aqui que esse jogo é maior. Você vai começar a mexer as peças corretas. Elas vão começar a encaixar no lugar. Então, o coração tem esse poder, por isso que o Cristo, né, as imagens do Cristo, tudo, você vê aquela luz que sai do coração, não é da cabeça, filho. Da cabeça não sai nada. Quando a gente fala eu é aonde? Eu é aqui ou é aqui? Eu aqui? Não, eu aqui. Aqui sou eu. Eu não está aqui. Então, concentra a tua força onde está o eu. Teu eu poderoso, o eu verdadeiro de transformação, não o que fica maquinando. Que a mente é uma excelente executora. Ela não é boa para criar as ideias, porque ela maquina custo e benefício. Na hora que você maquinou custo-benefício, você saiu do coração crístico, você começou a medir o que te convém. Nesse lugar você não vai ter liberdade nunca, você está amarrado no pequeno. Você está na atitude do escravizado. O escravizado sempre está fazendo verdade. com a vida. Troca. Nós estamos igual aquele elefante de circo, né, Claudinha? Amarrado numa estaca de madeira com um barbante. Com barbante. Um elefante imenso de tonelada. Não é verdade? Ele não solta porque ele não quer. Nós somos exatamente como o elefante do circo. Não o elefante dentro da jiboia. Não é? Agora, eu acho que o básico disso tudo é que a gente tem que sim aprender a correr riscos. Sabe? Viver num mundo de dúvidas saudáveis é extremamente gratificante, porque te bota para fazer. Te bota para mudar, para transformar. Porque a certeza absoluta da arrogância só nos mata. Só nos mata, nos canceriza de alguma forma e nos prende mais à estaca do elefantinho. Então, a gente não pode ter medo de errar. Não pode ter medo do novo. A gente não pode ter medo de encarar problemas. A vida é isso. A vida é isso. Nada mais é do que um exercício contínuo e constante de aprimoramento. Sabe? É a mesma coisa que você fazer equação de segundo grau. A primeira vez, cadê o valor de X? Puta vida, não vai. Depois você vai treinando. E você vai entrando na equação de segundo grau, aí já tem o X e o Y, aí depois entra o X, o Y e o Z, e você
Veja, vai resolvendo os seus problemas. Para isso você tem que ter treino, tem que ter equilíbrio, você tem que ter uma certa disponibilidade em fazer. Porque não adianta, ai, como eu queria mudar, e não se dispõe a mudar, que adianta? Sabe essa coisa da autogovernança? A gente terceiriza. A gente terceiriza. Falta autogovernança. Eu vou governar a minha vida. Ontem foi a noite do Oscar. Gente, sabe? Eu quero ganhar o Oscar da minha existência. Eu não quero ser ator coadjuvante. Eu não quero. Também não quero que meu filme seja premiado. Mas eu quero vivê-lo por inteiro. Com toda a plenitude possível. Sabe? Eu quero viver o meu papel no meu filme. No filme dos outros. E outra, não estou pouco me linchando se eu vou ter aplauso. Pouco me linchando se eu vou receber elogios. Veja, como no Pequeno Príncipe. Vocês lembram que tinha lá o vaidoso, que só queria elogios e bater palma, num planeta que só tinha ele? Pô, sabe? Esse é o grau da piração, isso. Né? Agora vamos ter autogovernança das nossas vidas. Não governar a vida dos outros, gente. É o que a gente mais faz. Quando a Claudinha falou o poder do observador é em relação a você, não é em relação aos outros, viu? Observe menos os outros, julgue menos os outros. Leva a tua vida. Isso, implica em reações químicas no teu organismo. Sabe? Em plasticidade neuronal, a forma como você encara isso. Sabe, é como a Claudinha falou, você quer enxergar o mundo através de uma nuvem te cobrindo, o problema é teu. Agora, pô, sopra a nuvem, deixa ela embora. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Como no Pequeno Príncipe, vamos ver o pôr do sol. Olha, eu queria morar naquele planeta minúsculo onde 1440 vezes, onde tinha um acendedor de lampião e um único lampião no planeta todo, mas que era tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Dava para ver o pôr do sol 1440 vezes. Eu vou até mais longe, eu gostaria de ver o nascer do sol 1440 vezes, não só o pôr do sol. O nascer do sol é muito mais rico. No nascer do sol, você tem todo o caminho a seguir. O pôr do sol implica em descanso. O pôr do sol, não que não seja necessário, o pôr do sol encerra ciclo. Eu gosto mais do nascer do sol. Por isso que eu sou um homem de dia. Eu acordo muito cedo todo dia. Eu gosto disso, ação, de você ter o que fazer, construir um mundo melhor para você e para todos. Só que tem que ter humildade para enxergar tudo isso. Tem que ter muita humildade. Muita humildade. Tem que ter muito senso de equilíbrio. Tem que ter muito bom senso. Você tem que ser uma pessoa cordata com você. Ter liberdade sem responsabilidade, melhor não ter. Ter liberdade implica em ter responsabilidade, ter respeito. Ter liberdade implica em você ser o grande ator da sua vida. É isso. Você ter acesso às escolhas. E quem escolhe não culpa os outros. Quem escolhe assume o seu papel. Como é bom você escolher aquilo que você quer e usufruir disso tudo. É uma delícia você usufruir dos bens. Olha que coisa boa. Claro. Quando eu falo bens, não é só bem material, não, muito pelo contrário. Claro. Sabe? Você ser merecedor da sua autoconstrução. Como eu falei no evangelho passado, Bob Carlyle, autoesculpir-se. Lembra-se disso? Sim, Nós temos que nos autoesculpir. Vamos nos esculpindo dia a dia. Por isso que é importante, vou ler de novo. No momento em que você reconhece o que é belo no mundo, você deixa de ser um escravo. Isso é profundo pra caramba.
Dá para fazer não sei quantos evangelhos, né, Claudinha? Dá. Não é? E uma Dá coisa para que a você gente falar falou é muito. demais. Uma coisa que você falou muito bacana é a gente se permitir o erro. Às vezes a gente fica adiando, né, Newton? Testar coisas novas na nossa vida, tentar. Podem ser coisas definitivas, às vezes, como uma mudança de trabalho, uma mudança de profissão, ou pode ser, né, algo mais simples, como deixar de consumir aquilo que você sabe que te faz mal, ou tentar ter uma rotina um pouco mais equilibrada na nossa vida. A gente fica sempre procurando a perfeição, aquele momento perfeito. E isso é que impede a gente de É testar, verdade. não é? Agora existe uma coisa no mundo empresarial, né, que eles falam do modo ágil de executar. O que é o modo ágil? É você erra rápido, aprende rápido, muda rápido, Isso. erra rápido, aprende rápido. Eu acho muito bacana isso, porque no fundo, de uma certa forma, os brasileiros foram vencedores na corrida do mundo, porque essa forma nossa, que tem um certo improviso, não precisa ser tão improvisado, mas dessa forma nossa, que se permite um certo improviso, a gente tem muita facilidade de trabalhar dentro do Agile, porque a gente se permite errar, às vezes começar sem ter a equação totalmente pronta. Eu acho que a gente se permitir isso, né, no dia a dia é uma coisa que ajuda, porque aí você pode, sabe, ir fazendo pequenas mudanças, aí você vai fazer aquela mudança de segundo grau, derruba a casa inteira, muda tudo. Não, meu amigo, vai, testa aqui um pouco, mas testa. Vai, né? Permite, e uma coisa importante, né? Segue teu coração. O coração não erra, gente. O coração não erra. Agora, quando a gente fala coração, é aquilo que te impulsiona para cima. Não é o coração que joga para baixo quando você está atado em coisas pequenas, que isso não tem nada a ver com o coração. Isso tem a ver com a nossa cabeça maquinando os bioquímicos lá que ficam rodando dentro da gente e causando confusão mental na nossa vida. O nosso coração liberto, ele sempre nos guia para o caminho correto, né? Essas dores que a gente tem profundas e que a gente, sabe, respeita elas, a gente precisa olhar para elas, nunca mentir sobre nós mesmos, né? Mas elas são dores de aprendizado, porque a nossa natureza última, a nossa natureza búdica, ela é paz, alegria, ela é joy, ela é desfrute. Essa é a natureza última. Por isso que esses caras passaram todos aqui para dizer para a gente, sabe, que tem uma outra forma de ser, e essa forma de ser é livre, ela é liberta, ela é ver o mundo com os olhos de criança, um mundo novo, interessante, belo, construtivo, em tudo que a gente faz. E quando a gente faz, a gente se sente mais identificado com esse mundo que nós vamos criando. Tudo isso é possível. E é uma coisa tão incrível, sabe? Porque a gente aprende a ver a beleza profunda mesmo nos momentos de dor. É uma coisa incrível na nossa vida quando isso acontece. A gente consegue ver isso. É possível ver isso. Isso não significa que a gente não vai sofrer também. Isso vai acontecer. Mas a gente consegue ver um equilíbrio nas coisas. A gente consegue ver uma ordem. A gente consegue sentir aquilo que está ocorrendo, em vez de ficar especulando com a nossa cabeça doida. A gente sente. Quando É você verdade. sente a presença da espiritualidade, né, Newton? Sim. Você mais que todo, ou seja, A gente, a espiritualidade viva na nossa vida e não uma ideia mental. sim, é viver com entusiasmo, ter Deus É, dentro de cada um. é, Eu sem gosto muito dúvida. desse termo, entusiasmo, sabe? É, É ter um Deus interior aceso, como as estrelas que iluminavam a noite no deserto do Pequeno Príncipe. Né? Eu gosto muito disso. Agora, sabe que a gente estava falando das 4 nobres verdades, e para a gente se desescravizar, eu acho que o sinônimo é desapegar. é, É desapegar. Quando você vai libertando-se de todas as amarras. Todas as amarras. Não, não tenho, não quero, não vou ter, não preciso. Você vai. Não quero, não quero. Se a gente se perguntar, eu preciso disto, meu, você vai se surpreender. A gente vive no automatismo do dia a dia de uma forma animalesca, sabe? Pergunte, eu preciso disso? Eu preciso carregar uma mochila nas costas, uma mochila de ofensas, de ódio, de raiva, de angústia, de injúrias? Para quê? Vai largando, vai largando. Eu preciso ter 4 carros para pagar 4 IPVAs. Para quê?
Eu preciso ter o egoísmo exacerbado de uma forma absurda. Para quê? O desapego, sabe? Só não desapegue de uma única coisa, da sua felicidade. Tenha apego à sua felicidade, porque nós estamos aqui para isso. Ser feliz. Ser feliz. E quando a gente entende que o mundo de ética, o mundo com moral, passa pelo seu respeito a si e ao outro, e a busca da felicidade, permitindo que o outro busque também a felicidade, sem egoísmo, sem ganância, eu quero tudo para mim. Por que você? Por quê? Eu acho que o ser humano tem que lutar, sim, para ter as coisas que ele precise. Agora, se não precisa, lute menos, aproveite mais a vida, fique mais com seus amigos, seus parentes, não tanto na pandemia, mas uma das coisas na espiritualidade que as pessoas mais reclamam é assim, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter me dedicado mais às coisas simples, eu deveria ter me dado o respeito de viver a minha vida, não de ticar a agenda, não de cumprir aquilo que a empresa pede, ou a conta bancária exige, ou que os filhos nos cobram. Ninguém cobra nada de ninguém. E se cobra, não pague. Você não deve nada para ninguém. Você deve a você. A boa vida você deve a você. A vida boa tem que ser entregue a você. Exclusivamente a você. Porque se você fizer isto, todos os outros estarão bem. Você automaticamente estará cuidando de todo mundo e cuidando em especial do planeta. Nós temos que ser mais generosos, mais compassivos, mais misericordiosos conosco e também com os outros. Também, mas temos que ser conosco. Nós merecemos. Nós encarnamos por um projeto magnífico, eu diria que magnânimo, um projeto divino. E vivemos de uma forma michuruca. Por quê? Porque não queremos ser livres. Não é, Claudinha? Escolher a liberdade tem essa dor do parto, né? Porque tem que passar pelo canal. Tem a dor do parto, mas só Não tem vale a jeito. pena. Só vale a pena. Só vale a pena. Eu vejo cada área da nossa personalidade que a gente consegue libertar, é como que tira um peso. Sim. E isso vai tirando capas, né? Inclusive, né, para os que têm a visão espiritual, literalmente tira essas capas, né? Sim. O corpo espiritual ele vai ficando todo claro, ele vai deixando sair a sua própria luz. Imagina se a gente visse a gente mesmo coberto por capas escuras dessas coisas pequenas, de tentar controlar o que, meu amigo, de qualquer maneira, aquilo que você acha que você perdeu, você não ia ter ele, possivelmente daqui a 50 anos. Então, pensa um pouco mais em proporção das coisas, né? Se é um bem material, se é um emprego, se é um casamento, se é... Cara, será que daqui a 100 anos você ia ter essa coisa? 100 anos, com certeza, você não ia ter, porque você não estava mais nesse plano. Com certeza. Por 80 anos, deixamos a conta, entendeu? Com certeza. Você não ia ter isso mais que 80 anos. Então, sabe, desapega, meu. Desapega, porque existe uma coisa chamada impermanência. A impermanência é a essência do jogo aqui. Tudo Sim. que tem vai mudar. Essa é a essência do jogo. E quanto mais rápido você aprender a não ficar pegado às coisas, usufruir delas, bacana, pode usufruir. Mas não apega, porque não é seu, querido. Não é seu. Tira Nada. a mãozinha. Não Absolutamente é seu. nada é nosso. Nem Nada. um pouco. A não ser a vida nossa. A vida é E a única coisa que a gente não cuida. A única coisa que é nossa, a gente não cuida. Cuida da vida de todo mundo. Menos da nossa. Não, e além de tudo, a gente é ligeiramente arrogante de imaginar que nós sabemos a verdade para o outro. Eu Sim. sei o que o outro precisa, eu Sim. sei o que ele está fazendo de errado, né? Eu sei. A gente estava tendo uma conversa essa semana, enfim, com toda essa questão da pandemia. É muito complicado, porque muitas pessoas, obviamente, fizeram sua passagem, muitas pessoas, mas a gente precisa, nessa visão da beleza, né, gente? A gente entender que isso é um processo dentro de um todo, e que cada pessoa que está fazendo essa passagem é cuidada no plano espiritual. A gente, né, recebeu essa mensagem recentemente, inclusive lá no centro,
ela é cuidada, é olhada caso a caso. E cada caso que está ocorrendo era, de alguma forma, a maneira mais adequada para essa pessoa fazer. Até nisso, a gente consegue enxergar mais. A gente pode ver mais. Nós temos essa capacidade. Não tem erro na Sabe? contabilidade Não divina. existe. Não tem Não erro. existe. E todos nós aqui, de alguma forma, estamos passando por um processo, né? Os budistas falam, você começa a morrer no dia que você nasce. Então, assim, existe, isso aqui é impermanente. E sendo impermanente, existe uma natureza impermanente envolvendo tudo que está ocorrendo aqui. Então, não é para a gente desejar, né, que vai acontecer, não é isso. Vamos ter essa humildade de entender que nós não sabemos o que é Sim. melhor para todo mundo. Esse é um fato, nós não temos essa visão. Resta saber, a sabedoria que nós podemos ter e realmente entender de que esse processo existe um cuidado maior, que todas as almas são amparadas e têm dentro de si a própria sabedoria do porquê que aquelas coisas Sim. estão ocorrendo. E a vida é realmente um processo maravilhosamente ilimitado. É. Nós temos que aproveitar isso. Aproveitar. Aproveitar a oportunidade de construir-se. É. Autoesculpir-se. Aproveitar o sofrimento e ir esculpindo mesmo. Sem pressa, mas sem parar. Não queira fazer tudo uma vez só, mas aos poucos. Não queira correr contra o tempo. Ande junto com o tempo, no seu tempo, mas não pare. Não se compare. E mais nunca deixa desabrochar a sua rosa interior com 4 espinhos. O vulcão extinto, uma hora ele vai apitar, e tomara que seja hoje. Porque os outros 2 vulcões interiores vão explodir. E é bom que eles explodam, que essas larvas que vão escorrendo se espalhem por todo o planeta para que ilumine, porque também a luz é calor. Tá? Vamos deixar a nossa rosa interior viva. Não vamos soltar o carneiro de dentro da caixa. Vamos mantê-lo lá. Ele precisa comer apenas os baobás. Sementes ruins, ervas ruins. Sementes boas, ervas boas. Tão simples. Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Veja com os olhos do coração, apenas. E você é responsável por tudo que cativas. Crie laços. Construa pontes. Derrube muros. Seja mais compassivo e misericordioso com você. Aprenda a se amar. Assuma a autogovernança da sua vida. Autogovernança. Passando por aquilo que a gente já comentou. Auto-perdão, autoconhecimento, autoeducação, autotransformação, autoamor e vamos acabar na auto-iluminação, como a Claudinha nos falou hoje. Não é? Vamos encerrando, Claudinha, deixo com você para encerrar, meu amor. Quer fazer uma meditação? O que você quiser. Nós vamos fazer uma meditação sobre a compaixão. Vamos Uma lá. meditação rápida, usando a energia maravilhosa que está nos envolvendo a todos aqui, todos que estamos conectados. Vamos dirigir no nosso coração. E através dessa direção, vamos abraçar com o nosso coração todo esse planeta. Todo o planeta como ele é, com suas alegrias, com suas dores, com suas possibilidades, com essa natureza única, com toda a beleza que a gente consegue ver todos os dias, nas cores, nas texturas, nos cheiros, nos perfumes. Vamos deixando que essa beleza tome conta de nós e crie dentro de nosso coração um ninho, um espaço onde ela viverá e alimentará compaixão e misericórdia durante toda essa semana. E se Deus quiser sempre. Que assim seja, graças a Deus. Maravilhoso, Claudinha. Obrigado por Maravilhoso. tudo. Gente, Obrigada obrigado por a todos vocês. Segunda-feira estamos de volta. Não é? Beijo Uma pra ótima semana a todos. todos. Tchau, Olha, tchau. regue a sua florzinha interior, com os 4 espinhos. Beijos. Tchau, beijos.